Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos dar início agora à lição 3, o capítulo 4 do material didático de Nero a Domiciano. Bom, eu separei dois grandes imperadores, vai ter um período de mais ou menos de 40 anos, ok? Separando esses imperadores, e nesse período os cristãos eles vão gozar de um pouco mais de paz. Durante a perseguição de Nero e também nas outras perseguições, a história relata que os cristãos até usavam símbolos para se identificar, porque iam duas pessoas andando numa estrada. Ele não poderia se identificar automaticamente que ele era cristão, porque o outro ele poderia ser um romano, acreditando no que Nero havia dito e achar que esse cristão tinha colocado fogo em Roma e denunciar ele. Então as pessoas tinham que usar símbolos, e um dos símbolos muito comuns era o peixe. O peixe era utilizado porque Jesus Cristo ele usou o símbolo dos cristãos como pescadores, os seus discípulos eram pescadores. Então os cristãos se identificavam com um peixe, até porque se você pegar a palavra peixe em grego, ela é como um acrônimo, como as primeiras letras da palavra Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, era pegar cada letra da palavra, que iniciava a palavra, formava, então, peixe. Por isso eles utilizaram esse símbolo. E foram usados outros símbolos também, porque no Apocalipse, pelo menos, João ele usa o castiçal para simbolizar a igreja. Então diz a história, claro, depois de Nero, porque Nero foi ali no ano 64, a perseguição. João ele vive lá ele está sendo perseguido, escreve o Apocalipse no ano 94, 95. Então lá ele identifica a igreja como castiçal e os cristãos passam a usar esse símbolo e usa o símbolo da estrela para falar dos pastores. Então também havia esse símbolo, Então agora que os cristãos vai ter uma redução na perseguição, o povo vai continuar desconfiado com os cristãos. Antes os cristãos chegavam pregando livremente, mas a perseguição de Nero fez com que alguns loucos acreditassem mesmo que os cristãos teriam colocado fogo em Roma. Isso dificultou muito a evangelização. Bom, o capítulo 4 de Nero a Domiciano eu comento. Após a morte de Nero, em 68 da era cristã, a perseguição aos cristãos foi reduzida. Foram 30 anos de paz, botei entre aspas, porque os cristãos continuarão sendo mal vistos no Império Romano, ok? Então foram 30 anos de paz, onde os cristãos voltaram a viver em Roma como cidadãos comuns, apesar do povo continuar acreditando que os cristãos haviam colocado fogo em Roma. E outros acreditavam aos cristãos todo tipo de desgraça que caía sobre o império. Cada derrota para os bárbaros era culpa dos cristãos. Cada seca, enchente ou moléstia era culpa dos cristãos. Bom, essa culpa por moléstia ou derrota, ela vai surgir principalmente com Domiciano, porque eles estavam tendo muitas rebeliões entre os bárbaros, estavam perdendo algumas guerras, No final normalmente venciam, mas em algumas batalhas eles perdiam, e as rebeliões eram muitas. Por que os deuses não determinam vitória? Porque a história dos romanos era assim, era vitória sobre vitória. Os bárbaros é que criam essa grande resistência aos romanos. Então, eles falavam, olha, os culpados são os cristãos, os deuses não determinaram a vitória, porque os cristãos dizem que os deuses não existem. E isso vai crescer entre Nero e Domiciano, porque, como a perseguição diminui, nesse período o cristianismo vai voltar a crescer. Como eu falei para vocês, os mortos durante o governo de Nero, se não tem como nós dimensionarmos, foram milhares de mortos.
Bom, agora com o fim da perseguição, uma história diz que o cristianismo volta a crescer e isso vai irritar os sacerdotes dos deuses pagãos, como o apóstolo Paulo, quando ele expulsa o demônio de uma menina, aquele demônio ele adivinhava coisas para aqueles homens que exploravam ela financeiramente. O mundo do paganismo tinha muito enganador também, as pessoas estão sendo enganadas pelo diabo, mas tinham muitas pessoas, muitos sacerdotes que viviam daqueles enganos, ali eles tiravam riquezas, né? A religião que dominava o Império Romano, os poderosos também usavam ela para explorar o povo, para dominar o povo. Essa era uma verdade. E como eles viam que o sacrifício aos deuses estava diminuindo, porque muitas pessoas estavam abandonando o paganismo, ou seja, daqui a pouco tinha templo romano, templo de Júpiter, que estava perdendo a sua glória. E aí eles, então, começam essa perseguição dizendo, olha, as guerras que vocês estão perdendo é por causa dos cristãos. Eu coloquei um quadro aí para vocês, porque nesse período da história da igreja é importante nós lembrarmos dos imperadores. Então, por exemplo, 14 depois de Cristo a 37 depois de Cristo, o imperador se chamava Tibério César. Nos dias que Jesus esteve pregando, era Tibério o imperador. Depois veio Calígula. Calígula era um homem bem louco, né? Principalmente os judeus iriam sofrer muito com ele, porque ele exigiu que fosse colocada uma estátua dele em cada templo, inclusive no de Israel, mas ainda bem que ele morreu. Bom, depois surgiu Cláudio, e aí veio Nero, que foi o imperador de 54 a 68, esse período que nós estudamos. Bom, depois vem alguns imperadores sem expressão, Galba, Otônio e Vitélio. Vocês vejam que foi um período confuso. 68 teve 2 imperadores, então até essa confusão, né, que ficou entre os imperadores, aquela questão de Nero e cristãos terem colocado fogo em Roma, aquilo foi esquecido, né? Entre aspas, mas foi esquecido no sentido, os cristãos já não eram mais perseguidos. Bom, aí no ano 69 a 79, veio o imperador Vespasiano, nós vamos comentar sobre ele mais à frente. Ele foi o general que iniciou o cerco de Jerusalém e no ano 69 ele teve que ir para Roma por conta dessa briga lá entre os imperadores. Vespasiano foi estabelecido como imperador pelo seu exército e aí o Senado seguia, né? Então ele é o imperador quando Jerusalém será destruída no ano 70. Depois dele, o seu filho Tito, eu coloquei aí de 79 a 81 depois de Cristo. Tito, ele foi o general que conseguiu invadir e destruir Jerusalém. Ele era filho de Vespasiano. E depois vem Domiciano. Bom, entre Vespasiano, Tito, todo esse período não houve, os cristãos não tiveram muitos problemas, né? A história diz que Vespasiano chegou a chamar os irmãos de Jesus, porque como teve a rebelião do templo, né? A rebelião de Jerusalém, e depois que ele destruiu todos, ele falou, olha, essa história aí que os judeus têm um rei que voltará para tomar o reino, tem que matar. Então ele diz a história que ele chegou a chamar os parentes de Jesus, alguns que ainda estavam vivos, e diz que os homens se apresentaram simples, com calos na mão, não tinham nenhuma assim, aparência de guerreiro, e Domiciano e Vespasiano até os liberou. E depois também Domiciano vai interrogar pessoas que seriam descendentes de Davi, parentes de Jesus, né? Bom, em 96 a 98, Nerva, um imperador também que vai ser pouco falado sobre ele em termos de perseguição, mas já Trajano e Adriano, esses imperadores nós veremos que eles seguirão a linha de Domiciano também, infelizmente criando muitos problemas para a igreja. O período que vem à frente agora é um período pior do que o de Nero, num certo sentido. Nero, ele era muito mau,
porém os cristãos vão sofrer ainda mais nas mãos dos imperadores, porque os imperadores, eles terão imperadores, eles vão querer que os cristãos adorem a Júpiter. Por quê? Porque os sacerdotes de Júpiter dizem para eles que Júpiter está aborrecido e não está determinando mais a vitória na guerra. Júpiter não está ajudando mais o exército. Então o imperador, que provavelmente não acreditava, não era alguém religioso, mas como tinha aquele pensamento que dominava a sociedade, que os deuses determinavam a vitória, eles queriam que os cristãos reverenciassem os deuses. Como os cristãos se recusavam, aí nós veremos que agora essas perseguições que virão a partir de Domiciano, que serão 9 perseguições, essas perseguições, os cristãos serão muito torturados. Agora terão, no caso também, imperadores que eles terão tantas pessoas a matar que diz que ele chegava a perguntar: é cristão? A pessoa confirmava sim, ele só ordenava a morte. O soldado já usava a espada e matava. Mas terão outros que vão prender, torturar, queimar, fazer também uma tortura aos cristãos, né? E eu concluo com um comentário, né? Essa perseguição de Domiciano, que vai ser a próxima perseguição, terá início no 15º ano de Domiciano. Nós vamos chegar a esse ponto. Bom, falando a partir entre Nero e Domiciano, o primeiro ponto que eu destaco aí para vocês é a destruição de Jerusalém.